Olá, eu sou Igor Caldato, sou médico psiquiatra pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e vim bater um papo com você hoje sobre ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento que faz parte de todo ser humano, mas se a ansiedade for excessiva ou apresentar um medo excessivo, isso pode fazer com que você tenha uma mudança de comportamento do que é o teu habitual. E a gente passa então a chamar essa ansiedade de um transtorno de ansiedade. Tá, agora me fala, qual é a sua dúvida aí sobre ansiedade? Em que momento a gente pode identificar quando a ansiedade está se tornando patológica? A ansiedade, então, é normal a todo ser humano, mas a grande pergunta é quando ela passa a se tornar um transtorno. E aí a gente tem que considerar alguns pontos. Um deles é quando a ansiedade começa a gerar sofrimento na pessoa e começa a passar a causar prejuízos no trabalho, na vida social, na vida amorosa. Um outro ponto é quando a ansiedade ela começa a trazer sintomas físicos para a pessoa. Muita gente acaba sentindo palpitação, falta de ar, tensão muscular, dores de cabeça, enjoo, dificuldade para relaxar. Ou então começa a ter alterações no apetite ou no sono. Então, quando começa a ter esses sintomas, a gente passa a dizer então que isso provavelmente é um transtorno de ansiedade. Eu sou o Thiago Mansur do Jetlag e eu queria mandar uma pergunta aqui. Ansiedade, síndrome do pânico e depressão têm relação? De alguma maneira, apresenta sim alguma relação. A ansiedade é um estado emocional que todo ser humano apresenta. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, onde a pessoa apresenta crises de ansiedade muito intensas, esporádicas, que duram ali cerca de 20 a 30 minutos e que dão uma sensação de iminência de morte. É como se a pessoa estivesse de fato morrendo pela quantidade de sintomas físicos que ela sente. De alguma maneira, a depressão também pode estar associada aos transtornos de ansiedade. Por quê? Quando os transtornos de ansiedade não são devidamente tratados, isso pode se prolongar e fazer com que a pessoa acabe desenvolvendo também sintomas depressivos. Então, pode sim haver uma relação entre esses três temas. Fala galera, eu sou o Gil Coelho e tô com uma perguntinha aqui que tá encasquetando na minha cabeça aqui. Eu queria saber qual é o papel da terapia para os ansiosos. O acompanhamento psicológico, nós chamamos de psicoterapia, é fundamental para o tratamento também do transtorno de ansiedade. Muitas pessoas ficam focando só na medicação, mas a psicoterapia ela é super importante. Então é fundamental essa parceria do psiquiatra com o psicólogo e é fundamental que você também busque a psicoterapia, inclusive para fazer uma prevenção, para você poder lidar com as suas emoções e evitar que chegue em um transtorno de ansiedade, por exemplo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Sander, sou ator e eu tô passando por aqui pra gente fazer a seguinte pergunta. Quais são os tratamentos que podem ser usados em caso de depressão e ansiedade? A gente tem diversas formas de tratamento, medicamentosas e não medicamentosas também. A medicação é sempre uma opção e você não precisa ter preconceito em relação a isso. O primeiro passo é a gente avaliar se tem o diagnóstico de transtorno de ansiedade ou não. Depois, qual a gravidade desse transtorno de ansiedade. Dependendo dessa gravidade, a gente vai avaliar se precisa de medicamento ou não. E se precisar, não tenha medo. Se você for bem acompanhado e com critérios muito precisos para ser prescrita essa medicação, isso vai trazer benefícios para você. Além das medicações, existem tratamentos não medicamentosos, que passam, por exemplo, pela meditação. A mudança do estilo de vida é fundamental para o tratamento. Tudo isso vai fazer com que você esteja mais protegido, mais blindado para o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. Oi, eu sou Priscila Fantin. Eu sou o Bruno Lopes. E a gente vai deixar aqui a nossa dúvida para um profissional responder, que é a seguinte, a gente queria entender melhor, porque a gente sabe que quando a gente se movimenta, quando a gente está em atividade, quando a gente movimenta o corpo, a gente sente um bem-estar muito grande, né? Sim. Então a gente queria entender melhor o que quimicamente acontece no organismo para que essa sensação aconteça. A atividade física ela vai fazer algo que nós chamamos de angiogênese, que é a formação de novos vasos, que vai acontecer no cérebro, principalmente nessa região na frente do cérebro aqui, que é a região pré-frontal, que é uma região responsável pela tomada de decisões, pela memória, pelo planejamento. E com essa maior irrigação dessa região,
vai facilitar inclusive o tratamento do transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, se você tem uma região mais irrigada, você provavelmente vai ter um maior desempenho para isso. Um outro fator que faz com que a gente tenha mais saúde mental é que a atividade física estimula uma região chamada hipocampo do nosso cérebro, onde vai haver uma hipertrofia dos neurônios ali naquela região, que também é responsável pela memória. E isso também vai fazer com que você aprenda melhor a lidar com essa ansiedade. Então, se você se identificou com esse nosso bate-papo, ou se você conhece alguém que acredita que está desenvolvendo um transtorno de ansiedade, vá e estimule essa pessoa também a buscar ajuda profissional. Não tenha preconceito. Os transtornos de ansiedade têm tratamento e até mesmo a cura. Você pode melhorar e muito a sua qualidade de vida se buscar tratamento.